Olá, protagonistas! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. E por falar em protagonista, hoje temos um protagonista direto de São Paulo. Ele é enfermeiro atuante desde 2010 em instituições da rede hospitalar pública e privada, além de atendimentos particulares. Ao longo da carreira, construiu uma sólida experiência prática e acadêmica, atuando também como professor de enfermagem, onde compartilha conhecimento e prepara profissionais para os desafios da área da saúde. É pós-graduado em docência, gestão hospitalar, enfermagem do trabalho, geriatria e saúde mental, e especialista em comunicação, atendimento de excelência, punção venosa, PICC, cuidados paliativos e de fim de vida. Essa formação diversificada permite a ele unir técnica, humanização e gestão em cada atuação. Seja muito bem-vindo, Caio Canguço. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. É uma honra e eu tenho certeza que você vai agregar muito conhecimento aí para a nossa audiência. Duda, muito obrigado pelas palavras, né? Fico bem lisonjeado de quando a gente ouve a nossa história, passa um filme na cabeça, isso é sempre muito positivo. Fico feliz de participar, né? Poder contribuir aqui com conhecimento, e estou bem feliz de participar do Protagonize, porque eu assisti alguns episódios e é muito interessante, então fiquei muito feliz de ter convidado. Maravilha. Eu vou tirar uma dúvida com você. Eu falei o seu nome certo? É Canguçu. Ok. E o nosso tema é super importante. Assim, eu estou super curiosa para saber mais a respeito de atendimento de excelência, protocolo ancestral. E já vou abrir espaço aqui para que você melhore um pouquinho mais essa minha apresentação, contando um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, e depois nós vamos entrar nesse tema e já vamos começar fazendo algumas perguntinhas para entender mais. Mas, por hora, o espaço é seu para contar um pouquinho mais sobre você, para que a nossa audiência te conheça melhor. Claro. A enfermagem, eu acabei entrando por acaso. Né? Eu não escolhi a enfermagem, eu não sabia que eu tinha essa aptidão pelo cuidado. Eu tinha 19, 20 anos ali, ainda naquela dúvida do que fazer ou não. Venho de família humilde, então eu trabalho desde que eu me conheço por gente, né? Sempre foi trabalho e estudo muito, muito ali acompanhando minha vida de adolescência. Só que eu não tinha uma profissão que eu tinha me apaixonado. Eu cheguei a fazer mecatrônica, cheguei a fazer TI, mas eu não me via ali, sabe? Eu não tinha a felicidade em trabalhar. E minha família, a maioria das mulheres da minha família são da enfermagem. E um conselho da minha mãe, ela falou: Caio, você tem jeito, vai lá, faz o curso, vê se você quer ou não, vê se você gosta ou não. Porque ficar infeliz não. E eu fiz o auxiliar de enfermagem e dali, né, daquele primeiro estágio, eu me encontrei. Eu vi que ali eu tinha... Eu estava feliz naquele momento. Por mais que eu ainda não soubesse a grandiosidade que vinha pela frente, né, tudo muito imaturo, mas eu estava feliz naquele momento e ali eu tive a minha tomada de decisão. E ali vim. Fui auxiliar, fui técnico de enfermagem, fui concursado, trabalhei pela prefeitura por 4 anos e meio e chegou um momento que ali eu já não me encontrava mais. Me tornei enfermeiro, professor e vim pautando aí a minha carreira. E hoje eu estou na supervisão do hospital e hoje eu consigo ali usar de tudo que eu aprendi para tanto melhorar a estadia do paciente, do profissional e também continuar com essa mesma felicidade, né? Com essa mesma entrega. O diferencial de você estar feliz na profissão é isso. A sensação de ir para um hospital, de ir para um atendimento particular, para uma residência ou para palestrar numa instituição, é ter essa mesma alegria, essa mesma vontade de estar lá.
Que maravilha, realmente é muito bom quando a gente consegue essa realização de trabalhar com algo que a gente ama. Realmente é fantástico, né? Sim. E a palestra, ela veio como... Eu participo de muitas reuniões, são entregas de resultado, então eu tenho que motivar a minha equipe, e a motivação dentro do hospital não está ligada geralmente a um prêmio, ao financeiro, então tem que ser um trabalho ali de desenvolvimento humano. E Uhum. quando você percebe que você consegue fazer isso em diversas situações, eu percebi que minha mensagem poderia agregar muito mais gente. A internet, eu acho que eu demorei muito para chegar nela, é a ferramenta que vou conseguir, né, multiplicar toda essa informação, todo esse amor, toda essa história, para a gente poder viver feliz, né, Sim. profissionalmente falando, melhorando a vida diretamente das pessoas. Então a palestra ela veio para complementar essa minha condição, né, de trabalhar feliz. Pois é, que bom. E fale um pouquinho mais, então, da sua experiência com o The Best Speakers Brasil, já que você tocou aí na carreira de palestrante também. Fale um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência fantástica. É, ela acabou me dando aquele poderzinho que faltava, sabe? De falar, vai, né? Não fica aqui Uhum. só aguardando, só preparando, só preparando. Eu entrei para participar e faltava um mês. Eu vi meu vídeo e faltava um mês. E assim, na Uhum. minha percepção, eu falei assim, 1.000 votos eu consigo passar. Mas quando eu vi a potência, quando eu Uhum. vi o Brasil inteiro participando, e comentários, e você começa a pesquisar as pessoas, uma melhor que a outra, e você tá no Uhum. meio, sabe? Você fazer parte disso é fantástico. É fantástico. É óbvio que todo concurso que a gente entra, tudo a gente tem a presunção de sair vitorioso e de ir passando de fases, mas você vê que você está cercado de boas pessoas, de ótimos profissionais, e saber que também você está no caminho certo, porque você encontra muito apoio, né? Uhum. Conheci você por lá e eu tô aqui, né? Então a gente se uniu e o The Best assim foi um marco. Então a minha carreira como palestrante, por mais que eu já tenha palestrado, por mais que eu tenha falado muito, eu vou colocar esse marco de que iniciou com essa participação no The Best. Uhum. E essas conexões realmente muito importantes e muito valiosas. Já passaram outros participantes por aqui, que eu fiquei amiga de vários, né? E você mais um. Mas, assim, e sempre eu dou os parabéns, porque precisa muita coragem para participar, né? A gente sabe disso. Coragem e vontade, igual você falou, é aquele empurrãozinho que faltava. Então, assim, a gente quer aproveitar o máximo. Então, assim, parabéns também pela participação. E realmente eu fico feliz assim pelas conexões, né? E realmente conhecemos pessoas incríveis nessa Sim. jornada aí. E essa troca, essa conexão, essa troca de informação, um com a sua expertise, né? E a gente se uniu e sem interesse nenhum, porque são pessoas de diversos estados, diversas cidades, e que a gente Sim. foi se ajudando ali de forma honesta, né? Uhum. Ninguém pediu alguma coisa, ninguém forçou a nada. Foi tudo muito honesto. E, É. e era um empurrãozinho que faltava. Esse foi assim, eu encontrei com um palestrante do The Best que veio do Rio de Janeiro para cá para a gente participar de um curso. Então, Que maravilha. assim, tá sendo fantástico. E esse programa foi, por mais que não tenha chegado na final, né, como foi muito fantástico. Uhum. Trouxe muito valor, não só para minha carreira, Uhum. mas para minha vida trouxe muito valor. Que maravilha, fico feliz. Então agora vamos lá, né? Eu tenho uma dúvida e acredito que muita gente também tem. O que exatamente significa o protocolo ancestral dentro do atendimento de excelência? Então, esse nome, né, esse protocolo surgiu por causa de uma reunião familiar. Minha família, Uhum. esse sobrenome Canguçu, eles se reúnem de 2 em 2 anos em um estado diferente e vem gente do mundo inteiro, né, Canguçus, Uhum. do mundo inteiro. E eu ali conversando numa reunião, estava ali conversando com algumas tias minhas, e
E assim, são 200, 300 pessoas, então eu não conheço todo mundo. A gente acaba conhecendo muita gente da família ali. E eu conversando, assim, cada um estava contando a sua história num jantar e eu comecei a contar sobre o hospital, que estava mudando, que estava melhorando. E aí, quando eu contei uma história, uma tia minha virou e falou: Caio, mas isso já é feito. Eu já... Pô, quando eu entrego um chá pro seu primo, né, pro meu filho, eu já entrego com essa mesma intenção de cura, de melhora. Quando eu olho para ele, vejo se ele está com dor ou não, pô, eu vejo a primeira feição de dor dele. E depois eu vejo se a feição dele é a mesma. E é assim que eu cuido. Aí eu olhei e falei, pô, ela tá fazendo escala de dor. Ela tá fazendo cuidado integral, individual. Sabe, uma visão holística. Eu falei, foi sensacional. Eu estudei, sabe, quanto tempo eu estudei para chegar nesse padrão. E ela que não nem trabalha com a saúde, consegue exercer isso com tanta qualidade. E isso ecoou na minha cabeça, né? Sei se me despide toda dessa questão de literal. E fui ver como que eu conseguia colocar isso dentro do hospital, porque eu fiquei encantado com essa forma. A gente vem numa carreira que, assim, protocolo e ciência e modernidade, elas estão tomando conta de tudo. E isso é muito bom, tá? Eu não posso deixar protocolos de lado, porque eles garantem a segurança do paciente, a segurança do profissional. Então, eu devo seguir protocolos. Só que a gente acaba ficando muito cansado. A gente acaba ficando ali muito padronizado. E alguns costumes do cuidado se perdeu. Então, assim, por que protocolo? Porque eu não posso deixar a ciência de lado. Eu não posso deixar a segurança em nenhum momento do paciente de lado. E ancestral, porque traz esse lado do cuidado, esse lado de olhar e individualizar. Olha, a Duda não é a doença. Tá? A Duda é uma mulher, uma palestrante, ela costuma comer num horário específico, ela toma banho num horário melhor, ela toma banho 2, 3 vezes ao dia. E por que eu, na minha arrogância, vou determinar o que é melhor para a Duda? Pô, dentro do cuidado terapêutico, é claro que eu, como enfermeiro, tenho o domínio, né, do que eu devo ou não fazer. Mas por que não adequar a necessidade da Duda? Por que não entender? Porque eu não ouço ela e adequo esse atendimento, adequo esse cuidado à Duda. Se isso é possível. E uma vez feito, eu não preciso ficar replicando. Eu só ouvi a Duda. E a gente perdeu isso. Porque agora, e assim, o que eu estou falando é que não é para o paciente chegar lá e fazer o que ele quer. Né? O hospital não é um hotel. Ele está lá por uma necessidade, né? Que é a saúde dele. Quais as condições que eu tenho? Eu falo, a Duda vai ter um curativo, esse curativo, então ela não pode tomar essa quantidade de banhos por dia. Então eu vou explicar para a Duda, olha, durante esse período de 4, 5 dias, toma banho esse horário, que vai te ajudar. Depois desses 5 dias, eu garanto para você, vai ter uma melhora e você volta à sua vida normal. E daqui 10 dias você vai para sua casa. Sabe, eu individualizei o cuidado com a Duda. Eu tenho que impor um cuidado que vai trazer uma melhora de saúde para ela. Agora, na parte de psicológica, na parte mental, na parte de que você está vulnerável naquele momento, eu tenho que te ouvir. Eu tenho que te atender. Isso a gente perdeu. Porque... e não perdeu por maldade, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente perdeu porque, assim, você tem um protocolo de sepsemia, então eu não vou perder um paciente por sepsemia. Eu não vou perder um paciente por febre que vai levar uma convulsão. Então, quando você amarra protocolos, você evita mortes. Você evita a queda de um paciente. Porque eu estou amarrado em protocolos. Tudo é feito muito, muito pautado. Né? Assim, a definição de protocolo são ações, né? São regras que eu crio para executar uma ação. Então, se eu tenho regras, né? Se eu me baseio em regras, dificilmente aqui vai dar errado. Se eu crio. Pode ter uma fatalidade. Um avião cair, uma fatalidade, né? O avião foi todo estruturado para voar e pousar. Pode ter uma fatalidade. Mas são poucos os casos. Então, o protocolo não pode ser deixado de lado. Se perdeu, para garantir a segurança do paciente. Porque agora que a gente já consegue dar essa segurança, por que não adotar algumas medidas que vai melhorar o dia a dia?
Então, o protocolo ancestral traz esse cuidado, né, a ancestralidade dos nossos avós, dos nossos antepassados, esse cuidado de olhar, de entender, de perceber e você melhorar diretamente a vida da pessoa. Que acho que é a função de todo mundo que atende ao público. Eu falo como enfermeiro, e todos os exemplos aqui vão ser da área da saúde, mas quando você consegue melhorar a vida de uma pessoa, eu acho que esse é o fundamental para quem trabalha com o público. Entendi. Essa questão da humanização, né? E na prática, então, quais são os pilares desse protocolo? Eu acho que o pilar fundamental é melhorar a vida da pessoa. Porque você... Vamos pensar na situação, primeiro, de hospital, que é uma situação que a pessoa está vulnerável, ninguém está ali porque quer. E você conseguir melhorar diretamente a vida dela é um pilar. E melhorar a vida de quem está numa situação de vulnerabilidade não é tão difícil. Ela quer pouco, ela não está ali pensando numa viagem para Disney. Ela não está ali pensando, ela quer a saúde. Então, você melhorar ali, tanto em questões, pode ser de alimentação, de andar, é pouco. É um momento que a pessoa, que ela começa a ver que tudo que ela sonhou, que ela planejou, nesse momento não está tão importante. Então, você consegue melhorar a vida dela. Então, o protocolo ancestral, ele vem para melhorar diretamente a vida da pessoa. E você colocando isso como em vendas, pô, se você conseguir ofertar ali para a pessoa algo que realmente vai melhorar a vida dela, um tênis que vai ajudar ela na corrida, pô, você trazer honestidade naquilo, que ela compre ou não. Você usa técnicas de venda para você vender, mas entrega a verdade ali no seu produto final. Que com certeza você, melhorando a vida, você fideliza esse cliente, ele vai voltar ali 1000 vezes. Porque você criou um elo, você criou uma conexão, né? Quando a gente criou essa conexão aqui entre palestrantes, ninguém vai criar dúvidas em dar uma entrevista para a Duda, porque a gente confia em você. Então, tá todo mundo vindo aqui porque viu o seu serviço, porque viu o respeito que você tratou a gente. Então, todo mundo que está vindo, você pode ver que não te pergunta muita coisa. Ele vem sem medo. Verdade. Porque você criou uma conexão. Então, você tem esse nome protocolo ancestral, mas você já pratica isso. A gente não tem medo de vir aqui, porque qualquer pergunta sua pode constranger a gente, e a gente vai aparecer para multidões de pessoas, mas ninguém tem esse medo. Pelo simples fato de confiar. E é maravilhoso quando tem essa confiança realmente. Agora me diz uma coisa, então, um pilar principal também seria servir o outro, pelo que eu entendi. Isso. É que assim, quando você usa essa palavra servir, as pessoas se colocam como se estivesse inferior a outra pessoa. E servir não é isso. Pô, que nem, eu tomo muito cuidado de falar de religião, porque como eu trabalho com saúde, eu trabalho com diversas religiões. Mas eu, que creio em Jesus Cristo, que foi o ser mais maravilhoso que passou pela Terra, indiferente da sua religião. Ele serviu a alguém. E aí, como que a gente não pode se colocar numa posição de servir a outra pessoa? Entendi. Né? Pô, você está aqui realizando uma entrevista comigo, que sou alguém desconhecido, né? Que sou conhecido dentro do meu hospital, mas não sou conhecido a nível nacional, a nível estadual. Né? E você está cedendo esse espaço, você está servindo todo o seu conhecimento para que eu possa entregar um pouco do meu. E você não está se colocando abaixo de mim em nenhum momento, ou eu estou me colocando abaixo de você. É tão gostoso essa troca de servir. Então, as pessoas perderam essa palavra, sabe? Servir é como se você estivesse sendo um escravo. E servir não é isso. Né? Servir é entregar o seu melhor. E dentro das possibilidades que você pode. E quando não pode também, ser honesto em falar, olha, não consigo. Não dá. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal de honestidade. E que eu vejo hoje, o mundo de hoje, indiferente da idade, perdeu. Né? A gente perdeu isso. E esse grupo de palestrante, igual já comecei falando no começo, está todo mundo servindo um ao outro de forma genuína. Então tá bem legal. Sim, é bem legal. E quais as diferenças você observa entre um atendimento técnico comum
e um atendimento baseado nesse protocolo ancestral? Primeiro que eu vou até reforçar, o protocolo comum não é que ele é errado, e ele não é. E ele também, eu não posso abrir mão dele. Ele faz parte de toda uma segurança do paciente. Eu já fui enfermeiro do núcleo de segurança, né? Então, a segurança vem em primeiro lugar. Eu trabalhei muito para implantar isso dentro de alguns hospitais, né? Eu luto por um protocolo eficiente. Então, quando você atende de forma regrada, você atende com exatidão. Porém, quando você deixa alguma fragilidade, alguma ponta que ficou solta, você poderia ter melhorado a vida da pessoa. Então, o protocolo ancestral vem só para agregar, ele não vem para excluir, tá? É uma nomenclatura que eu dei para você ter essa troca, para você ter essa confiança, para que esse paciente ou cliente, ele entre ali com objetivo X ou Y e consiga sair com toda a totalidade que ele esperou. Né? Pô, fui lá cuidar de uma pneumonia e foi todo feito, foi antibiótico, controle de sinais vitais, foi com exatidão. Só que em um momento a gente perdeu ali uma deficiência dele ali de saúde, que a gente já poderia ter nesse atendimento, ter traçado, né? Ter cuidado, ter visto, ter tido essa percepção. Quando você chega em casa, uma pessoa que convive com você, marido, esposa, mãe, ela fala, não, você tá bem? Aí você fala, tô. Não, você não tá bem. Ela já tem essa percepção. E você perceber, sabe, você perguntar um pouco a mais, ou entender um pouco a mais, e não é o seu falar. Com palestrante a gente fala muito, mas quando a gente está servindo, a gente está atendendo, a gente tem que ouvir. E às vezes você vai passar, e às vezes passa despercebido, você não consegue. Não é tão simples assim, você pegar esses nuances, mas é possível. E quanto mais você realiza essa prática, mais você consegue resolver a vida das pessoas. E esse olhar é tão importante. E eu acredito que requer muita paciência também, porque o olhar para o outro está ali vulnerável, e a gente tem a nossa correria do dia a dia, todo mundo tem os seus problemas, né? Como que você lida com isso, assim, de ter essa paciência para ter esse olhar realmente, para exercer realmente da forma que você falou agora, tendo esse olhar, tendo essa paciência de ouvir? Ele começa assim, Duda. Primeiro, você tem que estar com um autoconhecimento. Então, quem sou eu? O que eu posso ou não fazer? Porque senão você se frustra. Você quer fazer muita coisa e aquilo não dá para ser feito. Então, primeiro você tem que entender quem sou eu e o que eu posso ou não fazer. Dá para eu dar esse atendimento lá no Monte Everest? Não dá, porque eu não vou conseguir subir até lá. Né? Eu não tenho condição física para isso. Então, o que eu posso não fazer? Então, primeiro vem de uma análise do que eu posso ou não entregar. Então, eu não vou me frustrar por algo que eu penso, mas que eu não consigo produzir. Tá? Então, entender as minhas limitações do que dá ou não para fazer. Porque, assim, quando te questionam, quando eles vão te atacar, porque a paciência vem de um ataque. A pessoa está ali vulnerável, ela vai te atacar de alguma forma. No trânsito é assim. Imagina em cima de uma cama. Aí, quando ela fala, né, alguma coisa, você entende, você fala, não, isso eu sou ou isso eu não sou. Se eu sou e me incomoda, eu tenho que mudar. Tem que melhorar. Agora, se ela falou ali e aquilo não me incomoda, eu sou aquilo ali mesmo, e não me incomoda, e assim, né? Pô, você é palestrante, você fala muito. Pô, muito obrigado. Sou mesmo. Nossa, você fala que você é muito comunicativo. Muito obrigado. Sou mesmo. Como que eu posso te ouvir? Sabe, não te ofende. Né? Aquela que ela coloca como ofensa, você fala, não, ou então coloca assim, nossa, você é tão, sabe, metódico, tão rigoroso. Isso não é uma ofensa. Isso é um elogio. Então, primeiro, pelo seu autoconhecimento, saber quem você é, entender suas limitações. Sabe, parece que todo mundo quer ser o super-homem ou a super-mulher e querer fazer tudo. Não somos isso, sabe? Não dá. No segundo ponto, depois que você se autoconhece, os seus gatilhos. E gatilho que te tira do sério? Porque ninguém assim chegou à paz do Buda, né?
Então, mas quais são os gatilhos? Quando você percebe esse gatilho, se retire, peça ajuda, traga outra pessoa. Né? Tem alguns gatilhos, tem alguns pontos. Pô, eu venho de uma história de que, assim, não foi só alegria a vida toda. Hoje eu conto com muito prazer, muito orgulho de tudo. Mas você tem gatilhos que te, sabe, que te incomoda, que te trazem lembranças que são ruins. É nesse momento que você tem que se retirar. Você não se auto-resolveu, como é que você vai resolver? E nesse momento é ser bem honesto. Olha, senhora, me desculpe. Olha, senhora Duda, me desculpe. Eu não vou conseguir te ajudar no momento. Eu peço que a senhora tenha 3 minutos. Vou trazer alguém aqui que vai te atender melhor do que eu. E vai para o seu canto se recompor. Vai para o seu canto achar ali o seu eu. E entra para dar o melhor para o próximo paciente. Porque são muitas pessoas que precisam de você. Né? Nessa live, nessa troca, são várias pessoas que vão vir, são várias pessoas que precisam da gente, que precisam da nossa palavra. Então, quando isso está bem definido, você começa. E, por último, é a dor do outro. Como eu estou dentro do hospital, eu vou embora. Eu vou para minha casa. Aquele paciente está na cama, ele não vai. Então, assim, a ofensa dele, será que está doendo mais em mim ou nele que não vai conseguir sair dali? Sabe? Então, quando você coloca isso como a dor do próximo, quando você entende que você não está naquela condição. Ah, você é super educado. Claro, não sou eu que estou numa cama. Não sou eu que acabei de descobrir uma doença que talvez me leve à morte. Não sou eu que acabei de saber que vou ter que tomar um remédio a minha vida inteira. Ai, mas diabetes é tão simples. É simples para quem não tem. Toma todo dia um remédio para diabetes, controle não pode faltar. Você quer comer um pouco mais de um doce, e você não pode. Não é fácil. É que quando você fala assim, como tantas pessoas têm diabetes, tantas pessoas têm hipertensão, a gente trata como se fosse simples. Não é. Não é simples. A gente tem que levar com seriedade tudo isso. Então, quando você consegue unir esses 3 fatores de quem eu sou, o que eu posso oferecer, e que o outro está numa situação que é muito difícil, não é a sua situação, você consegue ter essa tranquilidade. Você perde a paciência? Você perde, mas você é o profissional. Você tem que saber a hora de se retirar. O que eu vou ganhar ali discutindo? O que eu vou provar ali? O que eu tenho que provar nesse momento? Nada. Eu não vou mudar a mentalidade de uma pessoa ali que está passando por uma situação muito difícil. A gente aqui conversando, se nós tivermos uma opinião diferente, você vai colocar a sua, vou pôr a minha, a gente vai se respeitar aqui, mas eu não vou mudar a sua opinião. Imagina você numa situação que sua cabeça está, sabe, embaralhada por tanta coisa que vai vir. E eu acho que essa disputa, esse ego, não é para aquele momento. É muito melhor eu vir aqui, eu e a Duda, colocarmos um assunto que a gente discorda e ficarmos por hora aqui discutindo. Sabe? É prazeroso. E ficamos aqui debatendo, e você com as suas teses, eu com as minhas. Mas é prazeroso. Para aquele paciente que nem se preparou para aquilo. Aí eu que estou estudando, se eu estou 16 anos, estou estudando há pelo menos 18, vou ficar provando para ele que nem se preparou. Pô, é até injusto. Pois é. Mais fácil ouvir, se colocar na posição de servir, né, de servir ali, de dar qualidade. Quando você não for o suficiente, alguém vai ser. Né? Se limitar um pouquinho também desse super-homem, dessa super-mulher, esse super profissional que resolve tudo. Isso não... Você até vende isso ali na conversa. Mas ali na hora da ação, né, desce um pouquinho, deixa que outra pessoa resolva. E ali une, a equipe multi serve muito para isso. A gente se une ali, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua função, e consegue resolver a vida das pessoas, dos pacientes. O que você costuma fazer quando você tem um dia assim, bem estressante aí nessa área, para se desligar um pouco? Uma prática assim, para sair um pouco do estresse, né, do ritmo acelerado e dar uma acalmada? Bom, quando eu saio do hospital, isso assim, tanto no dia bom quanto no dia ruim. Tem 2 dias que eu vou correr. Cansaço físico, ele acaba com o transtorno mental. Não dá tempo, você está tão cansado, você está tão desesperado em sobreviver, que
Você não fica pensando. Então, 2 dias na semana, tiro para correr. Não sou atleta, estou acima do peso, mas eu tiro para correr, para caminhar, porque esse cansaço físico, ele diminui esses pensamentos que ficam ali te aflorando. Porque se você ficar remoendo, você não dorme, você não volta no outro dia. Então, o cansaço físico é uma técnica. Um outro é filme e leitura. Você distrai, você vai para um mundo imaginário. Quando você vai para esse mundo imaginário, você também consegue desligar um pouco. Então, o cansaço físico, ele te força, não é opcional. Depois você pode até voltar a pensar ou não, mas naquele momento, você de esgotamento, a sua mente ela começa a trabalhar em cuidar do seu corpo. E o outro é você sair do mundo real e ir para o mundo imaginário. E não é um mundo imaginário, não estou falando para todo mundo ficar assistindo Alice no País das Maravilhas. Assiste um podcast que vai trazer, né? Assiste aqui, nós dois discutindo isso, e vai trazer possibilidades para você. Então você começa a imaginar. Ah, olha se eu fizer isso. Olha se eu fizer aquilo. Né? Vai te trazer. Assiste futebol. Vai lá ver o futebol. Fica nervoso com aquela situação do futebol, que vai te aliviar o nervosismo do seu trabalho. Então, cada um acha o seu. Eu encontro. Esses 2 dias que eu corro, para mim ali já me alivia, sabe? Me traz um bem-estar. E o filme, livro, série, e coisa interessante, sabe? Não fica muito preso a coisas também que não vão te trazer um pouquinho de cultura. E quando você assiste qualquer filme, sabe? Analisa aquele filme. Tenta entender. Por que alguém escreveu um filme? Né? Por que foi colocado aquele personagem? Porque aí sua cabeça começa a trabalhar de forma que você consegue esquecer as outras coisas. Agora você ficar vendo ali só, sabe? O mocinho vai ficar com a mocinha. O bandido vai ser preso. Sua cabeça não vai distrair. Você não vai. Analisa, sabe? Aí tem uma frase, eu não sei nem quem é o dono da frase, mas fala assim, que do louco e do gênio, o que conta é o resultado. Né? A diferença entre os dois é o resultado. E, se você estiver assistindo um filme lá e ele não vai zerar a sua mente, você não está dando a atenção que ele merece. Você está ali perdendo tempo. Então, dê atenção. Ouça podcasts, analise. Por que ele está falando aquilo? Né? Por que ela fez essa pergunta? O que será que está passando na cabeça dela para fazer essa pergunta? Porque eu vou começar a perguntar isso. Eu vou perguntar isso para o meu chefe. Essa pergunta é tão boa, perguntar para o meu chefe. E amanhã você vai lá e você consegue ter uma troca com ele. Eu vou perguntar para o meu paciente. Então, aquele paciente que hoje se tratou com certa indiferença, você tirou daqui uma pergunta que vai te trazer um elo de uma ligação com ele. Né? Que vai trazer essa conexão que falta. Então, acho que isso dá para a gente trabalhar bem. Não tem um custo alto para você fazer isso. É vontade. É esforço físico. E eu vou falar tanto da felicidade quanto os limites. Respeite o seu limite de estudo, respeite o seu limite de condicionamento físico e faça de forma prazerosa. Correr me deixa muito cansado, esgotado, me deixa. Saio sorrindo de lá, não saio. Quero deitar, esticar a perna, parece que a aula saiu. Mas é bom, sabe? No final faz bem, tem um propósito para estar ali. E isso faz a gente seguir. E falando da corrida, eu também amo correr. Depois que você termina, tem a questão da respiração. Eu recomendo para todo mundo respirar. Então, assim, é um momento que você vai ter que recuperar a sua respiração. Enquanto isso, igual você falou, a mente vai trabalhando de uma forma diferente. E é só benefício, realmente. Excelente. Também sou do grupo da corrida. Muito bom, gostoso. E assim, igual eu falei, para mim, quem quer crossfit, quem quer subir montanha, montanha, tênis, faça o que te dá prazer. Faça o que é possível que tiver ali. Que nem eu moro em São Paulo. Vou escalar montanha, eu não tenho montanha para escalar. Talvez eu até tenha esse. Mas agora eu vou ficar preso e falar assim: eu só gosto de escalar montanha. Então não vou. Vou surfar, eu não tenho uma praia aqui do lado para mim surfar. Não dá, eu posso ir quando tiver um tempo, tiver uma folga. Então não se limitar também às condições, né? Fazer o melhor enquanto a condição ali
que você tem, né? Maravilha, então vamos lá. Como que esse tipo de atendimento impacta o paciente? Nós falamos um pouquinho da gente, agora vamos falar, né, do paciente. Como que esse tipo de atendimento impacta o paciente? Duda, ele impacta, assim, a primeiro momento, quando ele se sente único, né? Ele tem o senso de valor, ele entende que ele está sendo valorizado. Hoje, em tudo que a gente faz, como a gente compra muito pela internet, como a telemedicina e tudo, a gente não tem essa sensação de único. Você vê que nem... Qual que era a diferença antigamente? Que você tinha cartões de crédito de diversas cores. Por que era legal ter? Porque você era único se você tivesse um cartão que fosse preto, que você tem uma sala exclusiva. Você se sente único. Por isso que a pessoa paga mais, por isso que a pessoa dá mais tempo para aquilo. Ela se sente único. Então, o paciente ele começa a se sentir único. Quando ele começa a perceber que você deu ouvidos para ele e conseguiu fazer alguma coisa que é da vontade dele, que é do dia a dia dele, ele começa a ter essa percepção. Quando você se sente único, quando você se sente importante, você se afasta da depressão. Então, como que eu melhoro isso? Entende que, assim, para quem está hospitalizado e vai ficar muito tempo ali, a depressão, ela está aqui bem pertinho de você. Rondando, né? Ela está te rondando. Pode ser que ela te pegue ou não, mas ela está aqui próxima. Quando você não sabe o que vem pela frente, a ansiedade, ela está aqui, ó. Então, quando você traz esse protocolo, você consegue ter essa troca, ele consegue confiar em você, ele fala assim, pô, eu sei que eu vou passar por momentos difíceis, mas eu tenho pessoas aqui que se importam comigo. Eu sou único. Então, você afasta um pouquinho. Claro que eu não blindo, pô, né? Pode ser que a depressão venha, pode ser que a ansiedade venha, não dá para eu garantir isso. Mas eu consigo afastar, eu consigo pôr uma barreira nela. Ela vai ter um pouquinho mais de trabalho para chegar no meu cliente, no meu paciente. E a ansiedade, taquicardia, sudorese, e às vezes você associar isso, esses sintomas, esses sinais que são liberados por uma ansiedade, por uma depressão, vai piorar a doença, a parte clínica. Então, eu tenho uma efetividade clínica em você tratar esse paciente como único, em você, né, blindar esse paciente de outros sintomas que nesse momento não são necessários, porque pensamentos intrusivos a gente com saúde tem. Do nada você está parado e vem um pensamento ruim, ou você olha e julga alguma coisa, uma reação. Que eu vejo isso na internet, pô, que nem a coragem da gente se colocar aqui. Quanto mais visualizações tiver, vai ter gente ali falando mal ou falando alguma coisa, falando que a gente tá falando bobagem, e vai ter essa agressividade. Porque elas reagem sem entender. Sem entender um conceito. Sem entender que aquela opinião da Duda é uma opinião daquele momento, da vida dela. Não é que a Duda pensou isso ou não vai mudar de pensamento. Quantas vezes eu alterei meu pensamento dentro mesmo da enfermagem, dentro mesmo do hospital, que eu fui melhorando e evoluindo as práticas, né, o cuidado. Então, ter esse cuidado, esse paralelo de ação, de julgar, de tratar o outro. E quando você não age assim, você diminui a sua própria ansiedade, o seu próprio, esse sentimento de ódio que toma conta da gente, que a gente não sabe de onde que vem, mas vem. E não é normal. O anormal é o que você faz com ele. Então, eu vou deixar, que nem eu falo, todo mundo fala, mas pô, vão na academia, só tem gente fortão lá, eu sou gordinho. E o que muda? Ele vai deixar de ser mais forte? Ou você vai deixar de ser mais gordinho? Não vai. Agora, assim, não quero ir, não deixe de cuidar da sua saúde, de cuidar do mínimo. Vai correr. Ah, mas eu não tenho o tênis para correr. Pula a corda. Sabe? Ache alguma coisa. Não deixe você se limitar. Então, se a gente tem esses pensamentos, imagina o paciente, né, que está ali no momento vulnerável, aqueles pensamentos vindo na cabeça. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Ai, será que eles vão errar? Ah, acabei de ver aqui no Google, né, esse monte de matéria sensacionalista. Ah, acabei de ver aqui no YouTube que aconteceu isso. E o que vai acontecer comigo? Então, você conseguir blindar um pouquinho, traz uma melhora, né, isso é científico, traz uma melhora evidente para o paciente.
total sentido. E você acredita que os profissionais de saúde estão preparados para oferecer esse nível de excelência? E complementando aqui, o que você acha que ainda falta para que chegue a esse nível de excelência? Essa pergunta é bem complicada, porque seria irresponsável da minha parte colocar essa responsabilidade só no profissional da saúde. Então, nós temos 3 elos aqui participando. Nós temos os contratantes, os hospitais, as empresas, nós temos os profissionais da saúde e nós temos os pacientes. E hoje a gente não consegue entregar esse cuidado, assim, num geral, todo mundo não consegue replicar de forma fácil por uma briga de ego. Então você tem hoje a maioria dos hospitais com uma chefia que é rígida, que vem aquela ordem de cima para baixo, que ela não tenta entender o que está acontecendo ali, ela só visa o protocolo físico e acha que vai funcionar em todos os cantos. Eu estou falando de uma ala que só atende recém-nascido. Eu estou falando de uma ala que só atende psiquiátrico. Estou falando de uma ala que só atende gestante. Então a gente toma cuidado com essas análises, né? Com esse rigor. Não estou falando que não tem que ter, tem que ter. Mas você tem que entender o que está acontecendo para poder exigir do seu colaborador e também o que você está ofertando para o seu paciente. O que você está ofertando, você também consegue dar? Sabe? Ou você tem mais coisa para dar e não está ofertando porque você não sabe. Quando você passa para o profissional, é você não achar que é dono da razão. O profissional acha que sabe tudo. Pô, eu sei administrar a medicação que vai na veia da Duda. Eu vou lá, vou pegar um gel, pego sua veia e tenho as condições de colocar a medicação ali dentro. Agora, como é que eu vou avaliar a dor da Duda? Eu tenho que acreditar fielmente no que ela fala. Que nem eu ouço muito. Ai, mas o paciente veio aqui e falou que é para enfurar o braço direito. Eu vou acertar qualquer um dos dois. Realmente você vai, porque você é muito bom. Mas se ele pediu direito, por que furar o esquerdo? Se o direito também vai servir, poderia usar o direito e está tudo certo. Sabe que é uma briga de ego do profissional achar que é dono, porque a ciência está do nosso lado, a gente estudou muito para estar ali, então você quer impor todo o seu conhecimento. E não é necessário. E você tem o cliente, que quando ele encontra ali vulnerável, ele acaba também se tornando ali, ele quer se sentir superior. Então ele está perdido na questão da saúde, aí ele começa a ou ficar agressivo, ou querer humilhar a pessoa que está prestando cuidado. Sabe? Ele começa a rebater, ele está tão confuso com tudo que está acontecendo ali, que ele começa a rebater tudo. Ele fica ali armado para qualquer coisa que você vai falar. E até você conseguir colocar esse protocolo para desarmar ele, demora um pouco e requer muita paciência, requer muito tato, muita calma. Isso a gente desenvolve com o tempo, né? Você vai... Tem gente que consegue já entrar na área e já ter esse feeling, mas a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, assim, se está preparado, está. Tá? Isso é fácil, não tem o custo para fazer isso. O hospital visa muito custo e eu tenho que ver os dois lados, porque ele tem que se manter, é uma empresa, tem que se manter financeiramente. Alguém tem que ter esse olhar prático, né? Alguém tem que ter esse olhar. Sim, precisa. Só que, da minha parte como profissional, fazer essa ligação, sabe? Do que o hospital pode oferecer com o que o paciente merece e precisa. E ter essa dinâmica, esse feeling entre os dois. Então, não tem um custo para operar isso, para colocar isso em prática. Só que aí eu preciso entrar nesse meio e quebrar esse ego. De falar para ele, me dá uma chance para o paciente, me dá uma chance de explicar para o senhor o que vai vir a partir de agora e o que eu posso fazer ou não por você. E chegar para a empresa e falar, olha, isso aqui você não pode oferecer, não tem como. E isso aqui, ó, a gente pode oferecer, porque você tem esse material maravilhoso aqui, vamos oferecer isso. Então tem esse balanço. Então precisa mais desse ego, sabe? Ser quebrado, essas barreiras serem quebradas, para a gente poder colocar isso em prática em todo lugar. E eu vejo isso como palestrante, eu colocando essa fala, né? Isso chegando para um diretor de hospital e ele conseguindo ter essa visão de falar assim, putz, preciso ouvir. O que eu faço quando eu ouvir esse funcionário? Né? Quais reclamações dele ali cabe? E o funcionário saber pontuar.
Não ficar pedindo coisas que são impossíveis, sabe? Eu quero isso. Não é o que eu quero, é o que é o melhor para uma equipe, o que é o melhor para o paciente, o que é melhor para a instituição. Né? Não é só parar de pensar no eu e começar a pensar no todo. Porque o eu vem, né? Você vai conseguir, você vai chegar. Mas faça ali todo, você faz parte de um todo, né? Verdade. E quais são os erros mais comuns no atendimento que podem ser evitados quando aplicamos esse protocolo? Olha, essa pergunta também é bem capciosa, como diria uma professora minha. Está me tirando várias dúvidas aqui. Conforme você vai respondendo, às vezes eu já tinha uma pergunta, já foi respondida. Já é bem interessante, é muito interessante. A gente que não é da área, né, vai aprendendo também. Mas então essa assim, a questão que eu tento trabalhar. É para fazer essa ligação das pessoas que não são da área com quem é. Porque eu vejo que nem agressão de profissional, gente querendo quebrar tudo. E porque ela entende uma coisa, a visão dela que foi vendida para ela é uma coisa, que ela vê na televisão, ou quem vende aquele produto para ela, fala para ela uma coisa, e ela só vai querer aquilo. Ela vai atrás do direito dela. Então ela não está assim, de todo errado. A agressão, para mim, sai fora de todo, de tudo, né? Acho que a gente tem que. A diplomacia, a conversa é o caminho mais sábio para tudo. Mas quando ela vai ali fazer dessa forma, ela está brigando por um direito dela. Porque em algum momento deram aquela informação para ela. E você conseguir traduzir isso, sabe? Olha, não é bem assim. Você dar notícias ruins de forma mais leve, de forma mais tranquila. E fazer mesmo essa ligação. Porque se a gente ficar muito no que a gente ouve de gente que não tem conhecimento, sabe? De que fala coisa por falar, de lacração, é bem difícil. E tentar trazer de forma leve, porque assim, nenhuma. Já pensou aqui para você, eu estou falando de protocolo ancestral, e qualquer coisa que você me perguntar, eu tratar de forma agressiva, ou tratar de forma. Então quer dizer que eu não ponho isso em prática. Quer dizer que isso não existe, né? E isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte da minha vida. Então, se você encontrar qualquer pessoa e falar assim, pô, você viu o Caio dirigindo um palavrão para certa pessoa? Não. Posso falar aquele palavrão interno, que é meu, sabe? Que é, poxa vida, né? Eu vou usar assim. Mas você nunca vai direcionar o palavrão para outra pessoa. Você não sabe o que outra pessoa está passando. E isso tudo é um exercício. Um exercício. Então, traduzir, fazer essa ligação mesmo do paciente, saber o que ele tem que esperar, o que ele tem que perguntar, com os profissionais que tem muito ali para oferecer. Você falou essa questão do comportamento, e até sem querer, a pessoa precisa levar isso também para a vida, porque acaba virando um hábito. Se ela realmente consegue, né, fazer isso bem todos os dias, vai virar um hábito. Aí, para usar na vida, igual você falou, a gente também precisa ter esse comportamento, esse olhar para o outro também na vida. E quando você começa a tirar, sabe, barreiras, que nem sua buzina no trânsito, se for para sinalizar, não é para reclamar. Você vai ver como é difícil. Aí você começa com esse exercício. Aí quando você vê, você já não buzina mais. Você buzina para agradecer ou para sinalizar. Ó, tô aqui atrás, ó, tô do lado. Mas você não buzina mais para ofender. Né? São Paulo, a cidade que nunca para, é uma cidade acelerada. Chegou num ponto de São Paulo, ela não está nem mais com pressa, ela está querendo apressar os outros. Você vê no trânsito, pô, aqui é um trânsito caótico. Chega a ser interessante, né? Sim. O ritmo, me falam realmente, né? Todo mundo fala realmente. Agora você que é daí está confirmando esse ritmo acelerado. Eu, por exemplo, estou implementando o ritmo mais de desaceleração. Tem horas que eu piso, mas tem hora que eu quero realmente dar um descanso para a mente, porque hoje em dia a gente está focando muito em saúde mental. Então, assim, esse ritmo acelerado, você que mora aí, você que vive aí, se tivesse como desacelerar um pouco, cada pessoa desacelerar um pouquinho, você não acha que melhoraria essa questão de saúde mental, por exemplo? Mas sem dúvida, se você não está, que nem eu estou indo visitar
a minha mãe. Vou ter um percurso, vou ter 40 minutos, mas eu não tenho pressa para chegar lá, né? Não vai, vou atrasar 10 minutos, ou chegar 10 minutos antes, não vai fazer uma diferença. Então, não tem uma necessidade. É claro que tem alguns momentos que você fala assim, pô, ai, me atrasei hoje, preciso correr, tudo. Eu entendo, mas é um momento. Ele não pode ser todos os momentos da sua vida. Você está indo num shopping levar seus filhos. Você está com pressa de quê? Você precisa buzinar para quê? Sabe? Tem os limites de velocidade a serem seguidos. E São Paulo é muito complicado, porque cada parte é uma velocidade, é confuso. E deixa a população, né, os motoristas confusos também. A quantidade de motoqueiro, usina, é uma loucura. Só que o que você pode fazer para mudar isso? Assim, nada. Você tem que mudar você, como você vê aquilo. Aí, todo mundo desacelerando, igual eu falei, pô, o motoboy, ele precisa fazer as entregas dele num tempo hábil para que ele consiga o retorno financeiro dele. Então, ele vai estar sempre com pressa. Mas é aquele momento. Mas e depois que ele deixou de ser o motoboy e voltou a ser o ser humano, né? O não profissional, aquela pessoa, ele precisa estar com tanta pressa? É a hora que ele tem que desacelerar, ele tem que acalmar para poder ter uma saúde mental que se mantenha. Isso. Que seja mais consistente um pouquinho, pelo menos. Sim. E existe alguma história marcante que você viveu aplicando esse protocolo que exemplifica a sua importância? Olha, Duda, são várias histórias. Eu ia falar isso, com certeza tem, né? Aí escolha uma para trazer para a gente. Olha, eu conto assim todas as histórias, mesmo que seja numa mesa, eu conto elas bem. Eu não conto detalhes da pessoa, porque senão a pessoa pode se identificar ali. Fica muito pessoal. Muito cuidado com a pessoa. Mas eu tenho uma história assim que me marcou. Foi uma paciente, ela ia para uma cirurgia. E se ela não fosse para a cirurgia, ela morreria em horas. E se ela fosse para a cirurgia, a chance dela também ir a óbito era muito grande. Era maior do que ela continuar viva. Aí ela não falou para mim, ela falou para uma outra profissional que ela tinha os cachorros, que ela amava os cachorros. Que o amor dela por aqueles animais era maior do que tudo. E ela falou para mim. E tava todo mundo já num clima, porque ninguém tá feliz nesse momento, tá todo mundo num clima meio para baixo, né? Então saiu do quarto, olha, ela falou. Aí eu falei, tem algum familiar dela aqui? Tem. E a gente conseguiu ali, óbvio que não sou só eu, é uma equipe que trabalha junto, conseguimos trazer os cachorros e atrasar um pouquinho a cirurgia dela, para que ela visse esse cachorro antes de ir para a cirurgia. E a família pediu para que eu gravasse esse vídeo para eles, e eu tenho esse vídeo gravado. É a coisa mais linda, assim. Eu imagino. É lindo. Todo mundo ali emocionado. Eu tento ali não chorar, não me emocionar na hora. Não é porque eu sou frio, não. É porque eu preciso ter tomada de decisões. Eu não posso esquecer que ela tem que ir para a cirurgia. Eu não posso esquecer de todos os cuidados de paramentação, que eu vou ter que levar ela para tomar um banho, para poder levar. Então, minha cabeça também está pensando no melhor para ela. Então, eu acabo não me emocionando. Mas depois, quando você vê o vídeo, quando você consegue pensar friamente, é emocionante. É uma coisa assim, não tive gasto nenhum. Eu só liguei para um familiar e pedi para que levasse os cachorros lá. Mais nada. Eu não fiz mais nada. Pedi para a cirurgia, para preparar a sala, eles me deram 2 horas para ficar tudo pronto. E nesse período, conseguiu chegar esse cachorro, ela conseguiu presenciar, né, se despedir ali, e foi fazer a cirurgia dela. E assim, ela, depois da cirurgia, ainda conseguiu ter alguns dias de vida e depois, infelizmente, veio a óbito. Mas você imagina a tranquilidade que ela foi para fazer essa cirurgia. Sim. O emocional dela, como tava, de falar assim, pô, tô bem, sabe? Ai, cuidaram de mim. Então lá, se imagina, se cuidaram de mim trazendo um cachorro, imagina o que vão fazer quando eu tiver toda aberta ali numa mesa cirúrgica. Então, acho que histórias como essa são assim, mexem muito com a gente e traz um sentido. Outra
o Covid. A época do Covid, eu acho que trouxe... Eu tenho duas lembranças assim. Eu acho que a mais feliz e a mais triste da minha vida se passaram assim no Covid dentro do ambiente profissional. Uhum. No começo, você não tinha... na primeira onda, aquilo tudo muito novo, você não tinha... nem os profissionais, eu vi muito especialista aparecendo, mas ninguém não deu tempo de ser especialista. A gente pode ser especialista hoje. Vocês foram descobrindo tudo, igual a gente também, né? Vinham as notícias, vinham... E aí vocês foram descobrindo e tendo que estar ali lidando com a situação, que a gente ainda podia ficar em casa, igual... lockdown, vamos ficar em casa, ok. Mas vocês não tinham para onde correr, não é isso? Exatamente. E eu vi assim, muita coisa sendo falada na televisão. O que faz? Faz o lockdown, faz a vacina, faz tudo. Deixa o povo vivo. Sabe? Faz tudo. O que dá para fazer? Faz. Sabe? Vamos tentar. Vamos lutar pela vida. Aí você vê um monte de discussão de X, de Y, se pode, se não pode. É a medicação Y, a medicação X. Pô, se eu chegar para você e falar assim, ó, sua chance de morrer é tanto. Com essa medicação cai 5%. Você vai tomar. Você vai lutar pela sua vida até o final. E quem estava lá doente não estava ligando para isso. Queria ficar vivo. E a nossa luta era essa. Infelizmente, assim, vi muita gente falecer. Foi devastador, assim. Eu imagino. Foi muito pesado. Você viu como era agressivo, sabe? É uma doença que vem e não te dá tempo de cuidar. Uhum. Ela vem, já te derrubava, e em pouco tempo você vinha a óbito. E um medo meio coletivo, né? Porque a gente tinha medo de pegar e acontecer o pior, e medo pelos parentes, medo pelos amigos, a gente tinha medo por todo mundo, na verdade, era uma preocupação coletiva. Aí você tocou no ponto-chave. Teve um paciente, na primeira onda não podia entrar com celular. E assim, o paciente fica com um aventalzinho, não tem onde ele escondeu, né? E esse paciente conseguiu entrar com o celular. Eu entrei no quarto para ver ele, para atender. Quando eu entrei, eu vi ele tentou esconder, eu vi ele falando. Só que eu percebi que ele estava melhor do que os outros pacientes. Ele estava assim, sabe, mais tranquilo. Pô, as pessoas elas se internavam ali e não viam mais os familiares. Recebiam notícia por um médico que você nem vê também, só por telefone. Aí eu peguei um celular, consegui um celular que era para isso. Então, ele ficava todo enrolado, tinha todo um protocolo para enrolar. E a pessoa ligava pro familiar. A primeiro momento, de vídeo, né? A primeiro momento, ela começava a chorar, a saturação caía, dava até um... Mas isso era coisa de segundo. Meu Deus. Ela voltava num ânimo, sabe? De ter visto o filho, a esposa, a mãe, o irmão, de ter visto aquela pessoa. E eu vou te falar, era 1 minuto. Não é que eu tô falando que a gente tá aqui, ó, batendo esse papo. Era 1 minuto que ela via a família dela. Isso trazia uma melhora. A pessoa melhorava por uma ligação. E assim, a primeira vez que eu tive que dar uma notícia de óbito para uma família foi assim, é terrível assim de você chegar com o celular, você tirar a foto da pessoa, aí você vai ali, tem uns 4 ou 5 pessoas, e você fala assim, quem está mais preparado? Aí você abre a foto, mostra para uma pessoa só, ela fala, não, é ele mesmo. Aí você fala, estou apagando a foto aqui na sua frente, aí você deleta a foto. É a última imagem que você tem da sua família. A dor que eu senti ali em ter que fazer aquilo, você não encontrar, o que você vai falar nesse momento? Assim, eu tentava, você fala, mas nada vai fazer ali. E eu vendo você contar isso agora, nossa, eu dei até uma viajada aqui, porque o que acontece? Eu não tinha noção disso, porque geralmente a pessoa vai lá reconhecer o corpo, às vezes se despede ali, e na verdade não tinha essa chance, via pela foto. Eu realmente não, eu falei, gente, porque eu não tinha conhecimento dessa situação, que pesado para todo mundo, né? Pesado para todo mundo. Para todo mundo. A pessoa ali, quando a gente amava, ela já sabia, ela já estava meio preparada para entender o pior. Mas ela também não sabia que ia passar por isso. Que não ia poder pedir. Então ela descobria ali na hora.
Então era um choque ali geral, e por mais que você, sabe, tenta, e fora que você não podia abraçar, você não podia dar a Não mão. podia dar um abraço. Ó, é isso que eu ia falar, não podia dar um abraço para confortar a pessoa, não podia No nada. mínimo. Então foi essa, assim, a experiência extremamente negativa. Só que a primeira alta que teve, esse é um vídeo que eu também tenho, a primeira alta que teve no hospital, eu tava tentando explicar para a esposa. Eu falava assim para ela, olha, a partir de agora vocês dormem a primeira semana em quarto separado, na segunda você não usa a toalha dele, então depois que ele usar você coloca, tal. E você espera por mais tantos dias e depois vida normal. Ela não me escutava, o olho dela brilhava em querer ver ele. Acho que a primeira alta que a gente teve, o paciente ficou lá uns 20, 25 dias. E ela tava assim, ela falou Meu assim, Deus. ele é o amor da minha vida. Ele foi meu primeiro homem, ele foi meu primeiro tudo, ele foi não sei o que, sabe? Ela falou, eu quero só ele. Então não interessa, eu expliquei. Enquanto ela não viu ele, ela não entendeu nada. Se Não seguiu os estava cuidados, entendendo nada. aí quando eu vi o olhar deles, assim, de você reencontrar a família, de você reencontrar a esperança, nossa, foi, acho que a sensação mais feliz, assim, eu acho que eu nunca senti nada tão grandioso. Porque eu não estava mais dando alta para alguém. Eu estava devolvendo alguém para a família, alguém para outra Do pessoa. convívio. O convívio. Então, a sensação de importância muda, né? Muda. O tão importante é você liberar alguém de alta. Então, foi sensacional. Então, eu tive a pior sensação e a melhor sensação também que o Covid trouxe, assim. Espero não ter que passar mais por nem melhor nem pior sensação, que não venha nunca mais doença tão, assim, Tomara. pesada. Tomara. Mas você estava bem ali no centro, onde tudo estava acontecendo, realmente. E eu achei incrível esse relato, porque eu já tinha ouvido várias histórias da época da pandemia, e graças a Deus, na minha família, a gente teve alguns casos assim, mas não de óbito, graças a Deus não. E a gente já tinha ouvido várias histórias, já tinham me contado várias passagens, mas ninguém tinha falado esse lado, né, da despedida realmente, de não poder abraçar a pessoa ali a última vez, enfim. Eu acredito que isso marca mesmo, mas que bom também que tiveram histórias bonitas para ser contadas, para a gente voltar aqui novamente. Eu até tomo Mas cuidado, assim, isso. em conversas, assim, não agora, igual aqui, que está sendo uma troca, né? Mas quando é conversa, eu até pulo essas partes, assim, da tristeza, porque eu aprendi a lidar com isso. E talvez eu conte 3 histórias ali que eu toque tanto ali na pessoa, ela se identifique tanto que ela vá mal para casa dela. Então, até numa conversa mal ali de um churrasco, de uma festa, eu até pondero o que eu conto ou não, porque a pessoa às vezes não está preparada. Todo mundo acha que, eu falo, todo mundo hoje é super homem, super mulher. E às vezes você não está preparado para ouvir esse tipo de informação, né? Verdade. E como que os pacientes perceberam essa diferença na prática? A gente já falou um pouquinho, você já contou algumas coisas, inclusive essas histórias maravilhosas. E assim, eu quero saber se você já recebeu algum feedback de paciente que te surpreendeu. Então, acho que a minha carreira é baseada por esses feedbacks positivos. É claro que eu já tive feedback negativo, tive pessoas que não gostaram e é normal, não dá para agradar ou atender todo mundo, a necessidade, talvez eu não tivesse preparado, essa é a palavra certa. Mas é grande, avassaladora o número sabe, de retribuições. E quando a pessoa fala para você assim, olha, agora não, né, não tão garoto, mas como comecei garoto, eu ouvia muito, pô, garoto, muito obrigado. Você fez a diferença. Nossa, você é um ser iluminado. Ou então, quando eu ia pegar, vocês falavam assim para mim, nossa, você tem a mão de fada. Falei, né, calma, vamos tomar cuidado com os elogios, né? Mas isso que garante, sabe, que muda. No meu Media Kit, eu coloquei duas páginas colocando feedbacks, porque eu acho que isso motiva, sabe? Você saber que mudou a vida de uma pessoa, você saber que melhorou a vida de uma pessoa. E quando a pessoa ela tem gratidão, porque assim, quando você tá com raiva,
você expressa ele de todas as formas possíveis. Você vai no site, você faz reclamação, você vai no site, você liga. Agora, quando você gosta, você fala obrigado. E essa, assim, todo Sim. mundo sabe a questão do salário de um enfermeiro, né? Nesse nosso Brasil aqui, extremamente desigual. E não falo mal do Brasil, porque eu amo o país que eu moro. Mas a gente sabe que Uhum. tem essa desigualdade, então a gente sabe que tem um salário ali que é, né, que é regional, mas que não difere muito. E só que essa retribuição de melhorar a vida do outro, sabe? De gratidão da pessoa falar, sabe? Olha, você melhorou minha vida. Nossa, muito obrigado, eu jamais vou te esquecer. Ou então falar assim, você pode ficar aqui mais um pouquinho comigo? Nossa, isso não tem preço, pô. Pra pessoa que nem... Ela acabou de perder o familiar dela. Ela quer a pessoa que é mais próximo dela ali. Só que ela criou esse elo tanto de confiança com você que ela quer te dar a mão. Sabe? Ela quer... Isso não tem preço, sabe? Isso é fantástico. E eu tento o máximo possível não me emocionar ou não chorar. E não é porque eu não estou emocionado. É porque naquele momento eu preciso dar força para aquela pessoa. Eu preciso ser o Sim. amparo daquela pessoa. Né? Eu preciso me colocar na situação de como profissional. E 10 minutos depois eu me coloco na situação humana e me emociono e faço minha oração e baixo, né, minha cabeça para poder ali respirar e concentrar tudo. E principalmente eu não trazer isso para a minha casa. Tá? Eu Uhum. vejo profissionais da área da saúde, eles absorvem muito o que tem ali e chegam em casa agressivos, esposas brigando com o marido que não tem nada a ver com o dia difícil que ela passou ali dentro de um hospital, maridos que estão em sobrecarga trabalhando em 2, 3 hospitais para poder ter a renda para a família, mas chega em casa e trata mal um filho. Então você não está conseguindo, você está entregando muito no lugar, mas está tirando de outro. Né? Eu não posso Sim. tirar, me doar tanto e chegar dentro da minha casa, do meu lar, e não entregar o mesmo carinho, não faz sentido. Pô, a primeira experiência que eu tive dessa troca foi com a minha avó. Pô, hoje falecida, mas você imagina, se eu não tiver paciência para ouvir a pessoa que eu amo, eu vou ouvir quem? Pô, você acha que o assunto de alguém que não tem a mesma experiência que você de vida, que ela já tem, aí que ela não está tendo mais tanta atualização, porque ela não está mais no mercado de trabalho, ela não está mais estudando, ela está só fazendo o crochê dela, né? Para ela aquilo é muito valioso. Por que eu não vou dar, né, não vou dar a devida importância àquele crochê? A novela que ela está assistindo com tanto zelo, o, o Silvio Santos, né, que passava aqueles vários programas dele, e eu não vou dar importância àquilo, né? Eu vou dar importância só pro que é meu. Então, se você não conseguir começar a fazer pelos seus, porque eu falo, tudo é um exercício, é um processo de evolução. Você não fica calmo do dia para noite, é instintivo, né? Primitivo nosso esse instinto de reagir. Então, você é um Sim. processo de evolução, de calma. E isso é aos poucos, não é fácil. É como se fosse um vício. É você se livrar de um vício. Então, ele é aos poucos. E depois você projetar isso dentro da sua casa, de ter paciência, de ter uma conversa, de saber ouvir e falar, olha, eu não consigo entregar isso. Não dá para eu entregar isso para você. Né? Ou então eu preciso que você me entregue, olha, esposa, eu preciso que você me entregue isso. Senão eu não consigo. Sabe, de honestidade. Agora você fica ali absorvendo tudo, absorvendo tudo. E vai criando um ódio, sabe? Que é quando você vê, você acabar destruindo alguma coisa, ou largando, ou abandonando alguma coisa, porque você não soube trabalhar isso, né? E igual eu falo, eu nasci no extremo na zona leste de São Paulo, comunidade, então aqui tudo é muito à flor da pele, né? Tudo aqui, as reações estão de forma imediata, e eu tive que me construir, eu tive que mudar isso, eu tive que mudar a minha realidade, mesmo estando na mesma região, né? Não dependo do outro para eu ser o Caio. Eu não dependo do outro para dar um atendimento de excelência. Eu não dependo do outro para eu ser bom. Parece que ser bom ficou algo errado. É igual quando você fala de traição. Eu fui lá e, nossa, e matei minha esposa porque eu fui traído. Não, pô. A virtude, o erro está no trair dela. Não de você ser enganado.
Você foi uma Aham. vítima. Você foi uma vítima. Só que aquilo mostrou que ela não deve estar mais com você. Segue sua vida, pô. Você é uma pessoa maravilhosa. Você sabe, é digna de valor. Você é digno de respeito. Por que você ia querer ficar vivendo naquilo? A gente pede tanta verdade. Deus, me mostra a verdade. Eu quero saber a verdade. E quando a verdade vem, você não usa ela a seu favor. Você usa ela para É, te dizer mais. Sabe? E isso, repeti Duda 1000 vezes, me desculpa até ser repetitivo, mas não é da noite pro dia, são exercícios. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. E quanto mais tranquilo você fica, mais coisas vêm para tentar te tirar do sério, né? sim, exatamente. É por isso que é um exercício realmente. E, na verdade, eu gosto, eu adoro quando vocês vêm falando, não só você, mas várias pessoas falando dessa parte de desenvolvimento, que é a parte onde eu trabalho, porque é isso mesmo, é processo. E eu achei importante também você tocar nesse assunto, porque a pessoa precisa desenvolver algumas técnicas. Você já deixou lições aqui de como extravasar, por exemplo, um dia estressante. Então, assim, são lições técnicas que a pessoa tem que ir adequando na vida, porque igual a gente começou falando disso, todo mundo tem problema. Já pensou se cada um tiver um problema, atirar uma pedra no outro, não vai sobrar ninguém? Não é mesmo? Exatamente isso. Pois Exatamente isso. é, eu adoro. Então, nós estamos indo aí para o nosso quadro ping-pong, e onde eu vou falar e você já vai responder. E eu te pergunto aqui, quero que você dê a dica de um livro. A Bíblia. Eu acho que só falo o livro ou você quer que eu dê uma explicadinha por que eu. Pode, se quiser falar, fique à vontade. Então, assim, a Bíblia, eu acho que para você começar a gostar de leitura, ou começar a pesquisar palavras difíceis, você começar a entender, eu acho que a Bíblia é um livro bom, porque ele te coloca. Ali é o meu. Sigo muito, né, coisas da Bíblia, Aham, e ali eu acho que está a solução para muita coisa. Você tem dica, você tem fábulas, você tem confrontos, né? Então, aham, se você souber tirar o melhor dali, e quando você começa a pegar palavras que não são do seu dia a dia, você tem que pesquisar ela. Eu comecei a procurar como me apresentar e ter essa mudança de estilo de vida ouvindo filósofos. E é muito difícil. É muito difícil. sim, Eu vi o Karnal sim. falando de Santo Antão, até eu descobri que era Santo Antão. Então, eu vi a palestra dele, depois eu tinha que estudar para. Então, eu vi a palestra dele de 30 minutos e estudava mais 7, 8 dias para descobrir o que ele tinha falado. Então, você começar pela Bíblia a ter esse hábito, esse prazer de leitura, e ela te dá um resultado imediato. Né? Do que você ler um outro livro que, às vezes, você tem que ler 6, 7 livros para poder criar um contexto e mudar. A Bíblia, você tem aqui essa troca rápida. Você leu e ela te dá um resultado. Excelente. E uma frase. Essa tá fácil. É o conhecimento norteia a conduta. É uma frase de um professor meu, ele também falecido, chamava Paulo Cobeles, e eu lembro dele falar isso e eu não tenho maturidade para entender, né, Uhum, que tudo o que eu faço tinha que ser baseado em conhecimento, eu não posso fazer o que eu acho, né? Eu não vou fazer o que eu quero. sim, Nem na minha casa, geralmente, eu faço tudo o que eu quero. Então, imagine dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma faculdade. Então, eu preciso ter um conhecimento para saber o que fazer. E isso, hoje eu tenho essa maturidade, hoje eu levo isso como um lema de vida. E tenho que, mesmo que ele não veja os créditos, vou dar crédito para ele sempre, que foi um professor maravilhoso. Vários outros sim. professores, não vou nem falar nomes aqui, que é para mim não esquecer ninguém. Mas essa frase hoje que eu levo assim de guia para minha vida. Maravilha. Quem te inspira? Eu coloco duas pessoas assim. Uma que me inspira é minha mãe, porque uma vida extremamente difícil, ser mãe solteira numa época que era, sabe, não era fácil, você ter que, ela foi diarista e ter que batalhar para sustentar os filhos, pô, pensa assim, eu tenho só elogios e admiração
pela minha mãe. Mesmo que ela não consiga passar, porque ela tem muitas boas histórias, mas ela não consiga passar isso adiante, eu que vivi aquelas histórias, sei o tão importante que ela é. E de famoso, assim, eu acho que o Silvio Santos, eu até usei ele ali antes, mas ele é acho que o melhor comunicador que já existiu. Ele conseguia prender sua atenção com humildade, lidava tanto com a diretoria quanto o público mais humilde. Ele assim, foi fora da curva, ele foi o melhor. Sim. Um erro que serviu de aprendizado. Acho que o julgamento. A gente aprende, antes de tudo, julgar. E não que eu não julgue hoje. Eu julgo, claro. Igual eu falei, vem na sua cabeça. Você vê uma roupa e vem a imagem da pessoa. Né? Você já descreve a pessoa na sua cabeça. Só que o que você faz com esse julgamento, que é o grande da questão? Dê a chance de conhecer a pessoa, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar, deixa a pessoa ser quem ela é. Aí depois você baseia seu julgamento, se tinha razão ou não. Mas antes disso, sabe, se cale. Né? Aprenda, dê uma chance, dê uma oportunidade. Às vezes, o comportamento, né? Às vezes não, sempre o comportamento não diz realmente quem é aquela pessoa. Ela está tendo por aquele momento, mas não é ela. Então dá uma chance, sabe? Aí depois que você deu uma chance, aí já começa a avaliar, ver se você quer ficar próximo ou não. Nunca revidar. Acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é de algo que não nos faz bem, é afastar. Acho que a maior... Se afaste, viva bem, viva tranquilo, né? Se valorize. Se valorize, não perca a sua essência por um outro motivo. Então, eu acho que se eu tivesse aprendido isso antes, eu acho que minha carreira teria decolado com mais velocidade. Esse afeto familiar que eu vivo, eu teria, sabe, anteriormente, mas demora para a gente entender essa questão. Mas o bom é que aprendeu e hoje está passando para frente. Sim. E aí outras pessoas vão ter esse conhecimento antes de chegar, né, num ponto assim, de tanto julgamento. Isso é bom demais. Pensa, respire, dá uma chance. Dá uma chance de ouvir, de entender a pessoa. É claro que tem as coisas hediondas, né? Que são coisas que fogem da realidade, de brutalidade, que você não tem explicação para coisas hediondas, tá? Não estou falando que é para... Agora sim, para coisas do seu dia a dia, sabe? Uma roupa que sujou, que sujaram acidentalmente. Você tem um pouco mais de tranquilidade e não atacar de vez, sabe? A gente sabe a importância que é tá. Passei minha roupa, tive todo o cuidado e sujar ela, te dói. Mas o que você vai causar de dor para essa outra pessoa? Às vezes, né? Às vezes não é necessário. Verdade. E o que é sucesso para você? Sucesso é não negociar sua moral. É você dormir de cabeça tranquila, sabe? A saúde mental hoje é o maior sucesso do ser humano. É você ter ela tranquila. Você pode ter todo o dinheiro do mundo ou todo o poder do mundo, mas você não ter a tranquilidade de deitar e dormir um bom sonho e acordar no outro dia e até, igual eu falei, se as pessoas falarem mal de você, eu não estou falando mal de você, elas estão falando de você. Só que o que elas falam dos seus atos é que seus atos são bons ou são ruins. É isso que diferencia, né? A ação. Então, acho que é basicamente isso. E nós estamos aqui no podcast dos protagonistas, então eu quero saber o que significa ser protagonista para você. Não se esconder. Desafios nós temos, isso nós falamos aqui durante o podcast, nós temos desafios, nós temos dificuldades, e você não se esconder deles, você tem que encarar. Você tem que encarar suas limitações, você tem que encarar as diversidades que vão vir, e eu vejo que assim, tem bastante pessoas já fazendo isso, só que depois elas não querem agir com as consequências. Toda decisão e toda ação tem uma consequência. Né? Eu decidi, eu escolhi aquilo. Então, todo mundo adora o livre-arbítrio, mas ninguém quer pagar a consequência daquilo. Vim aqui e falar de uma área onde eu tenho milhares de formados.
Pô, eu tô colocando aqui. E isso pode trazer uma consequência. Pode trazer gente que discorde. Eu posso ajudar, eu posso atrapalhar pessoas. É uma consequência. E eu tenho que estar preparado para ela, né? Então, assim, Sim. além da coragem de vir aqui, né? De encarar aqui de frente a frente com a Duda. E depois eu tenho que entender as consequências que isso pode me trazer ou não. E entender que estou aqui hoje no melhor da minha intenção. Estou sendo aqui o mais honesto possível, sabe? De experiências reais do que eu passei, de um protocolo que nada mais é do que hábitos, do que a tradição de você cuidar, de você olhar para o outro. Não é nada de novo, só que é algo que não é mais aplicado, que precisa ser aplicado. Então, eu estou colocando aqui a cara e vou lidar com essas consequências. E tá bem. Vamos supor que esse protocolo seja a maior bobagem que alguém já ouviu na vida. Daqui a 5, 6 anos, talvez eu veja isso e mude minha forma de pensar. E tá tudo bem. Mas você sabe, você enfrentar as consequências. E nós estamos nos encaminhando aí para o nosso encerramento. Então, para encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer melhorar o seu atendimento. Qual que seria o primeiro passo simples e imediato desse protocolo ancestral que qualquer profissional pode aplicar? Bom, a primeira dica, eu acho que é aprender a ouvir. Quando você começa o que é aprender a ouvir? É eu entender que a Duda não tem a mesma vontade do que eu. É entender que a Duda tem a particularidade dela. Então, o que eu acho que é certo, que eu aprendi ali de berço que é certo, não é o que a Duda aprendeu. A gente são realidades diferentes, são uma vivência diferente, é uma educação diferente. Não quer dizer que a Duda, por ter uma opinião, uma vontade diferente da minha, que ela é mal educada, ou que ela é uma pessoa ruim. Não é. Ela viveu, ela aprendeu aquilo. E ela trata aquilo como a verdade dela. Que pode ser tão boa quanto a minha. Só que é realizado de forma diferente. Então, você aprenda a ouvir, entenda o que a pessoa tem a dizer. Né? Esse é o primeiro ponto. E depois se despir dessa questão de ego. Você tem muito conhecimento dentro da área que você atua. Né? Então, todo esse conhecimento ele tem que servir o outro. Ele tem que servir para alguma coisa. Senão ele não tem sentido. Né? Por que a gente abre um livro para tirar? Aquele livro serve de conhecimento para a gente. Né? Você tira tudo de bom que tem daquele livro. Seja uma história de romance, ou seja uma história de neurociência aplicada. Você vai tirar tudo que tem de melhor daquilo para você poder utilizar. O que tem uma história de romance, tenha o afeto ali dentro de uma pessoa que está disposta a fazer de tudo para ter a outra. E o que ela faz? Ela traz uma flor, porque ela não tem dinheiro para comprar o buquê todo, ela traz uma flor, ela traz uma lembrança. São comportamentos daquele personagem que você pode trazer para o seu dia a dia. Então, quando você começa a avaliar as coisas e trazer para você, você consegue ali melhorar você mesmo. Então, tudo te serve. Né? Por que eu não vou servir ao outro se tudo está me servindo? Então, você muda essa visão. E o último é saber se você está no caminho certo. Se aquilo que você escolheu, ou se aquilo que naquele momento foi o mais importante, se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes não é. E não é por idade, né? Procure outra coisa. Né? Sabe? Seja feliz. Não fique preso a uma coisa. Tô dentro da minha carreira, então estava bem tranquilo, e passou pela minha cabeça que eu posso ser palestrante. Como é que eu vou chegar aqui com toda a arrogância e achar que todo o conhecimento que eu tenho na enfermagem, eu venho aqui, aplico como palestrante e tenho que ficar famoso da noite pro dia? Não é assim, eu tô engatinhando, eu tô começando, eu tô me desenvolvendo. Então eu tenho que aprender, eu tenho que ir lá assistir os vídeos da Duda 3, 4 vezes por semana para mim ver a forma que ela se comporta, a forma que ela entrevista, né? A forma com que ela respeita o público dela. Eu tenho que pegar os palestrantes e tirar o melhor deles. Tem muito palestrante que é muito famoso, eles são muito questionados por atitudes,
Mas, pô, se aquela atitude não se adequa à sua realidade, pega o que ele tem de melhor. Né? E não tem... A melhor forma de aprender é modelar. Então, vou Sim. aprender um pouquinho, vou tirar um pouquinho da Buda, vou tirar um pouquinho lá de um filósofo, vou tirar um pouquinho do coaching, vou tirar um pouquinho e modelar o Caio. E aí esse processo gradativo, tanto quanto com a enfermagem, que eu me sinto muito bem realizado, pelo fato, nem tanto financeiro, pelo fato da felicidade mesmo de entregar aquilo, que eu consiga isso como palestrante também. Então, a mensagem é, você está feliz? Se não está, entregue o seu melhor ali, mas busque outra coisa. Ou uma formação, ou uma atividade, ou um empreendimento, e siga. Então, acho que você tendo esses três paralelos, você ouvir, você entender que se está tudo te servindo, o mínimo de obrigação que você tem é servir, e o último é saber se você está no local certo, se aquilo é bom para você. Se não for, procura algo melhor que você vai achar. Porque a felicidade, eu acho que não tem preço. Corra o risco. É isso? Exatamente. Você se colocar no DBESC com 35 mil pessoas para 100 vagas, para ter um campeão, é muita coragem, é muita ousadia, é pôr a cara muita tapa, sabe? Então, eu admiro todo mundo que se envolveu nisso, porque é audacioso. Exatamente. E nós estamos aí, nos encaminhando para o final do nosso podcast. O papo está assim, maravilhoso, incrível. Antes de a gente se despedir, eu vou abrir espaço para você deixar suas redes sociais para o pessoal te conhecer mais, saber mais do seu trabalho, enfim, tirar dúvidas, aonde que o pessoal pode te encontrar. Bom, o mais fácil de me encontrar é no TikTok e no Instagram, é Caio o Palestrante. No YouTube estou começando um trabalho agora, mas também vai vir com esse mesmo título. Então, Caio o Palestrante vai me achar em todo lugar. O conteúdo tá bem aberto, assim, lógico que fala sobre a área da saúde, fala sobre a parte mental, física, mas ele não é só para profissionais da enfermagem, por mais que eu seja enfermeiro. Como nessa nossa conversa, estou tentando trazer os pacientes para entender o dia a dia e melhorar a saúde, né, da nossa população. Uhum. Eu depois vou deixar também os links na descrição, porque às vezes para a pessoa acessar é até mais fácil. Perfeito. E eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Assim, olha, para mim foi surpreendente muita coisa que a gente conversou e eu acredito que para a nossa audiência também. Então, quero agradecer de coração e deixar o espaço aberto, tá? Quando quiser novamente trazer novidades, nos atualizar ou abordar outro tema também, o espaço é seu. Mas, assim, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que agregou muito na vida de quem assistir esse podcast. Duda, eu que só tenho a agradecer. Igual eu falei, eu sou uma pessoa que é desconhecida, né? E é difícil a gente ter oportunidade de atingir outros públicos. E o que você está fazendo, assim, dando essa oportunidade para vários palestrantes é sensacional. Você com essa didática, né, com esse seu jeito de falar, poderia entrevistar 1000 pessoas de muito mais que... Não que a gente não tenha relevância, o que eu estou falando assim, sabe, que já é consolidado, né? E você já poderia estar fazendo isso, e você abriu as portas aqui para a gente, para essa discussão. Foi um prazer falar, foi fácil falar, você me deixou muito à vontade. Então, é muita gratidão pelo que você está fazendo, não só por mim, mas por todos esses palestrantes que estão vindo aí com fome, com vontade de passar uma palavra de apoio. E tudo ali que eu ouço desses novos palestrantes é muito positivo, é muito bom. Então tem muita coisa para vir aí e muito obrigado. Pois é, eu que agradeço e assim, como eu falei, o espaço está aberto. Para quem está nos assistindo, não esqueça de interagir com a plataforma, tá? Então, deixa o seu like, compartilha com mais uma pessoa, ajude a gente a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Comente aqui para a gente qual que foi a reflexão mais importante que você teve assistindo esse podcast e, principalmente,
Se você não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva, viu? Não saia sem fazer isso. E, lógico, assista novamente, quantas vezes quiser, tire suas dúvidas e nos acompanhe nas redes sociais também, tá ok? Então, Caio, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. E protagonistas também, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.